Olá, meu nome é Alexandre Palermo Simões e preparei essa apresentação para fazer parte do ODR Cyber Week 2023. Meus agradecimentos especiais a Ana Maria Gonçalves e Daniel Rainey pelo convite e vou trazer para vocês aqui a experiência, né? Eu sou de São Paulo, Brasil, a experiência que eu tenho com mediações online. Para começar, um exemplo do que é diferente desse mundo online, né? Eu estou usando aqui um fundo de tela. Se eu quisesse manter um fundo de tela neutro com pouca atração, talvez eu não escolhesse esse. Talvez eu escolhesse numa mediação ad hoc privada um outro fundo de tela, como, por exemplo, algo mais simples, neutro. Se eu estivesse representando alguma instituição, poria o logo da instituição, por exemplo, né? E também poderia escolher alguma coisa com cara mais de escritório, né? Tenho aqui um que foi usado numa competição de negociação, que é uma sala de reuniões, né? Ou qualquer outro fundo, como um institucional com o logo do meu escritório, por exemplo, né? Quando você usa um fundo virtual, você tem que tomar cuidado com os movimentos e com as explosões de cor quando você traz objetos. Você tem que pensar nisso, principalmente se você não tiver um fundo verde. Ou você pode optar por um fundo mais natural e neutro, o próprio fundo verdadeiro, por exemplo, no meu caso, eu estou aqui no meu escritório, e se você tiver muitos elementos que possam distrair a atenção das pessoas atrás, livros, diplomas, etc., você tem um efeito de embaçamento, né, que normalmente é chamado de blur, que dá este efeito, né, e faz com que você fique mais atento. Quando eu inicio uma mediação online, uma coisa que eu costumo fazer é dar um giro de câmera, como eu estou fazendo agora, para mostrar que a minha sala está fechada, não tem ninguém comigo. Costumo também mostrar o meu celular, dizendo que ele vai ficar apenas como um cronômetro, né? No momento aqui ele está gravando o que nós estamos fazendo, para eu também poder acompanhar. E com isso eu vou ganhando a confiança da parte. Se eu estiver representando uma instituição, porém gravata, né? Então eu estaria mais ou menos assim para poder representar bem a instituição. Quando eu estou ad hoc ou fui contratado pelas partes e não represento nenhuma instituição, me permito ficar mais à vontade, dependendo da temperatura, até sem o paletó, né? Dado o fato de que a mediação é mais informal. Eu preparei para vocês alguns slides, né? Peço licença, são poucos slides, 6 slides, para contar um pouquinho da minha experiência na mediação privada institucional, no que mudou no online. Vou falar de algumas dicas do que a gente pode fazer para tornar as reuniões mais eficientes no modo online, principalmente quando a gente vai para as chamadas sessões privadas ou fechadas, também conhecidas como cálculos, e vou fazer a recomendação de leitura desse livro, que apesar de escrito em inglês, da União Internacional dos Advogados e da LexisNexis, tem um capítulo meu sobre quais são as diferenças no processo, né, da mediação online para quem for praticar. Não é novidade que todos nós tivemos que, por conta da pandemia, nos adaptar para fazer mais coisas online, dar aula, fazer reuniões, e com a mediação, os meios de resolução de controvérsias não foi diferente. Então, vou fazer uma pequena introdução para vocês, usando uma ferramenta que é a ferramenta de divisão de telas, né? Pronto. Agora vocês estão vendo uma primeira tela que eu preparei num PowerPoint, né? Esse é um dos recursos que a gente acaba usando. E veja, tudo isso é preparado para essa ODR Cyber Week 2023, capítulo lusófono, pelas cores que eu usei, eu acho que vocês já sabem de onde eu sou. E o meu desafio é trazer em poucos slides, conversar com vocês um pouco nesse vídeo sobre como ser mais eficiente em reuniões de mediação online, e em especial durante as chamadas sessões privadas, os cálculos ou sessões fechadas, também chamadas por alguns, né? Além de privadas. Meu nome, como já disse, é Alexandre Palermo Simões, e eu represento aqui o Brasil. Sou de São Paulo, Brasil, tá? Uma cidade importante aqui, a cidade mais populosa do nosso país. Minha experiência com mediação, ela começa
depois que eu me formei, né? Então, primeiro eu me formei na Universidade de São Paulo, em 1987, fiz minha especialização em 1989, fundei o meu escritório com mais sócios, com os quais estou até hoje, né? Em 1990, né? O escritório se chama Ragazzo Simões Lazareschi e Montoro Advogados, e desde 11 de agosto de 90 estou nesse escritório, cuidando das áreas de direito contratual, direito societário, direito desportivo e meios de solução de controvérsias, junto com meu sócio Marcos André Franco Montoro, lidando principalmente com arbitragens, mediações e outras formas de negociação para solução de conflitos. Tá? Minha formação começou com um programa sul-americano. Então, eu fui certificado pela primeira vez em 2011, se não me engano, pela Mediarás, da Argentina, num programa conjunto com o Instituto de Família aqui do Brasil. Uma parte desse curso foi feito no Brasil, uma parte desse curso foi feito em Buenos Aires, na Argentina, que naquela época estava bem mais avançada que o Brasil, que sequer lei tinha ainda de mediação, né? E a experiência argentina foi muito importante, a maneira como eles colocavam a mediação pré-judicial, por ensinamentos muito importantes, né? As 3 professoras que tive lá, mais o professor já falecido, né, Antônio, professor Longo, né, Henrique Longo, mas as 3 professoras que fiz lá são amigas até hoje e são pessoas muito importantes na minha formação. Depois, a Ana Luísa Isolde, formalmente com ela, é minha parceira até hoje, fiz muita coisa na Auge Mediação, né? A sigla do nome da Ana Luísa Godoy Isolde. É um instituto muito conhecido e muito renomado aqui no Brasil. Depois, tive o prazer de também estudar a mediação transformativa com Adolfo Braga, no IMAB. Tenho certificação nível avançado pelo ICFML, onde sou um vice-presidente hoje, né? É um instituto que eu reporto uma grande porta de entrada para quem se interessa por mediação no Brasil ou em qualquer país lusófono. Fui buscar a minha certificação através do ICFML no IMI, no International Mediation Institute, e fiz mais 2 certificações estrangeiras, uma no ADR, ODR International, e, alguns anos atrás, no ODR Foundations Training, com uma equipe que eu pude, junto com mais uma brasileira, participar. Os nossos colegas todos eram australianos, então foi uma certificação em inglês, na maioria dos nossos colegas na Austrália. Então, qualquer uma dessas instituições são ótimas instituições, recomendo-as todas, né? E, a partir daí, eu comecei a praticar a mediação, sobretudo em instituições privadas, né? Algumas vezes fiz a mediação ad hoc, confesso que não sou hoje favorável à mediação ad hoc, faço se não houver necessidade, cobro mais caro do que cobraria pelas tabelas das instituições, porque você tem toda a responsabilidade de guarda de dados, de uso de plataforma, coisas que a Secretaria da Câmara cuida para você, além de cobrar, né? E emissão de notas, tudo é bem mais simplificado no institucional. Então, hoje eu sou um fã incondicional da arbitragem institucional, que no nosso país é conhecida como arbitragem privada, e na lei ela é denominada, perdão, eu falei arbitragem, mas é mediação, de mediação privada, né? E na lei ela é conhecida como mediação extrajudicial, ficando a mediação judicial, aquela que é feita a partir de uma determinação do Poder Judiciário. Então, prosseguindo, eu pratiquei em alguns lugares. Então, para você que não é do Brasil, ou mesmo para quem você é do Brasil e tem dúvidas se existem instituições confiáveis, eu elenco aqui várias, né? A primeira delas, onde eu participo até hoje, do Centro de Arbitragem e Mediação, né? Tenho a honra de compor com grandes colegas o Conselho de Mediação, é o CANCE-CBC, que significa Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, a instituição brasileira mais antiga e uma das mais importantes, com números e casos de grande relevância, né? Em arbitragem nem se fala, e em mediação com vários incentivos. Um que vale a pena citar é que as despesas com a Câmara que houverem quando alguém solicita a instituição de uma mediação podem ser aproveitadas na arbitragem, né? Elas não se perdem, caso não haja acordo e o assunto continue na Câmara em sede de arbitragem. Outra grande instituição é a Camarb, né? A Camarb também é uma instituição que já está aqui, o CANCE-CBC há mais de 40 anos, a Camarb há mais de 25 anos, estão demonstrando que o Brasil tem instituições de qualidade, renomadas, experimentadas, para cuidar tanto de arbitragem quanto de mediação.
Camargo também merece nota por ser a instituição que nasceu em Minas Gerais, hoje está presente no Rio de Janeiro, São Paulo, em várias localidades. Todo ano ela acaba abrindo um escritório onde há uma relevância, né? E ela também capitaneia a mais importante competição brasileira de mediação em arbitragem, né? Que vai, em 2023, ocorrer aqui no IBMEC, em São Paulo, no mês de novembro, no finalzinho do mês de outubro de 2023. É uma competição que vale a pena todo ano prestar atenção, né? E fica aí meu elogio a Camargo, onde já atuei, assim como no Câncer CBC. Tem a Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da Fiesp-Ciesp. O nome correto é Ciesp-Fiesp, né? Porque a confederação vem na frente da federação. É uma câmara também que eu já tive o prazer de trabalhar lá, online, e tudo funcionou muito a contento, e muitas pessoas que usam elogiam a tabela de custas dessa câmara também. Já tive uma experiência com a Câmara de Comércio Internacional, em arbitragem. Já tive também experiência prática com a Câmara da Anshan. A Anshan não tem uma lista de mediadores, mas as partes, quando solicitam lá, pedem quem ela quer, e a Câmara examina, faz uma espécie de escrutínio para ver se esse nome é possível. Então, já tive também uma mediação exitosa, que terminou em acordo, muito bem feita, muito bem conduzida, na época presencial, na Câmara da Anshan, né? Além dessas instituições, também estaria a Arbitac, que é ligada à Associação Comercial do Paraná, em Curitiba. Fiz recentemente casos da Arbitac, online, tudo funcionou muito bem. Uma das partes, as duas partes, na verdade, tinham um problema na cidade de Londrina, mas uma das partes ficava em Curitiba, a outra em Londrina, e eles queriam um mediador que não estivesse ligado a nenhuma delas. Escolheram o mediador de São Paulo, e o caso também terminou com acordo. Então, é mais uma instituição que eu recomendo. A CAI, Eurocâmaras, também já funcionei como árbitro nessa instituição, já vi casos lá serem resolvidos, e é uma instituição que também recomendo, assim como onde estou atuando hoje como árbitro em alguns procedimentos, e já terminei arbitragens fazendo as partes se conciliarem e homologando o acordo, que é a FEComércio Arbitral, que é uma câmara dentro da FEComércio aqui em São Paulo. No Brasil inteiro, e tem uma plataforma própria, vale citar a Camis, né? Eu já fiz trabalhos para a Camis em São Paulo e fora de São Paulo. A Camis está bem capilarizada, né? Ela tem bastante filiais, digamos assim, bastante câmaras em outras cidades, então ela permite que o mesmo software seja usado nas diversas localidades do Brasil. A Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial do Rio de Janeiro, a Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem, que, dentre grandes questões, a maioria dessas câmaras tem um grupo de jovens arbitralistas, jovens mediadores, né, incentiva a nova geração, dá um bom treinamento de câmara para os jovens, né? A Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem também, ela tem, além dos seus programas de educação, ela está se notabilizando por ser uma Câmara Brasileira do Esporte, principalmente as questões de futebol são levadas por um convênio feito com a CBF para esta Câmara aqui no Brasil, né? Então, é uma Câmara que tem uma atuação também destacada nessa área. E fiz também um caso em comediação, que foi um sucesso, também foi online, dentro do Instituto de Mediação Luiz Flávio Gomes, né? Isso foi feito no começo desse ano, e foi uma experiência muito interessante, porque chegamos a um acordo com poucas sessões e resolvendo todos os problemas que haviam e criando uma solução altamente satisfatória para os dois lados, né? Foi uma experiência de comediação online muito importante. Além disso, eu faço questão de falar de mais instituições. São instituições onde eu tenho alguma experiência, não por ter feito casos, mas ou por estar na lista ou por conhecer, né? O primeiro que vale a pena citar é um grupo de estudos, é o GEMEP, Grupo de Estudos de Mediação Empresarial Privada, está fazendo um congresso internacional agora, aqui na ASP, nesse mês de outubro, né? Todo ano faz um grande congresso internacional, com grandes nomes e grandes temas, né? Geralmente os hot topics sobre o caso. E o GEMEP é ligado ao CEBAR, ao Comitê Brasileiro de Arbitragem. Então, essa irmã, né, o CEBAR, que é uma instituição tão conhecida, de tanto prestígio, criou um grupo de estudos de mediação, e esse grupo de estudo é muito ativo, né? Hoje é presidido por alguns colegas muito dedicados ao assunto e costuma fazer reuniões com uma frequência quase que mensal, né? Então, eu também chamo a atenção para esse grupo de estudos, porque ele é um grupo de produção científica muito importante. A OAB tem uma Câmara, Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem da OAB São Paulo. Ela foi criada no âmbito da Comissão das Sociedades de Advogado. Meu sócio já atuou dentro dessa Câmara, outros colegas meus já atuaram dentro dessa Câmara,
e ela resolve problemas entre integrantes de sociedade de advogado, né, os que saem, os que são excluídos, e os que permanecem, né? Geralmente são esses os casos submetidos a essa Câmara. Também faço menção ao meeting de negociação, que é uma competição de negociação, mas que tem toda uma parte de coaching, preparação, treinamento muito adequada, então eu acho que vale a pena citar que é um grande formador para quem quer ser mediador também passar pelo meeting, porque grandes edições são feitas e cada vez mais inclusivas. A Câmara de Mediação e Arbitragem do Instituto de Engenharia aqui de São Paulo, né, onde eu tenho a honra de fazer parte da lista também, que está mais pronta, assim como algumas outras aqui já mencionadas, que tem a questão de dispute boards, comitês de resolução de conflitos, né, para os assuntos de engenharia, para os assuntos de obras, de contratação de obras, contratos normalmente mais complexos, né. A ASP também tem uma câmara, na verdade, hoje ela é uma plataforma digital, né, dentro do Centro de Mediação, então a CMA-ASP, que é presidida pela Vera Monteiro de Barros e que também é muito atuante, e todo o procedimento é feito online, de uma forma muito moderna, muito segura e muito prática. A Camital é a Câmara de Mediação e Arbitragem da Câmara Ítalo-Brasileira, uma ideia da já falecida professora Ada Pellegrini Greenhover, que permanece, e lá os mediadores podem colocar as faixas de honorários que pretendem, assim, na hora da escolha, a parte não só pode escolher o nome do ou da mediadora, como também a faixa horária que esse profissional pratica, né? A Câmara de Mediação e Arbitragem da ACIF, que é a Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, também merece aqui todo o meu destaque. Volto a citar o ICFML, porque eu acho que é a grande plataforma para certificação e formação de mediadores em países lusófonos, né? Então, acho que esse é imperdível, você tem que visitar esse site, não tem como. A iniciativa do Mediators Green Pledge, que no online nós temos uma pegada de carbono bem menor, e por conta disso nós estamos sendo mais verdes. E com toda a mediação online você deixa de haver consumíveis, né? Você não precisa deslocar-se até o centro de mediação e arbitragem, então você não consome carbono no seu veículo, não precisa parar, você não precisa consumir descartáveis, né? Itens de consumo num café, num lanche. Então, essa iniciativa nós estamos vendo se a gente consegue colocar uma calculadora de medida da economia do carbono para que cada um que faça uma mediação online possa colocar a sua contribuição para a redução de sua pegada de carbono no planeta, que é uma das metas da ONU também, todo o planeta agradece, né? O IBM-FAM é um instituto de Barueri especializado também, do qual faço parte, e o Centro de Mediação do Sinduscom, aqui de São Paulo, que também é uma entidade muito atuante e que tem presidentes notáveis também, e por isso merece citação aqui. E, por fim, meu escritório e eu, nas atividades que pratico, endosso, né? Sou signatário da UDPM, então é uma iniciativa de uniformização para os mediadores, que eu acho que também merece ser checada por vocês que estão indo para o mundo online. São grandes mentes pensando em meios de padronização para estabelecer critérios, sobretudo critérios éticos, né? Para cada um de nós. Não citei aqui, mas valeria a pena citar também o CONIMA, né? Que é Conselho Nacional de Instituições de Mediação e Arbitragem, que é uma entidade muito importante no nosso país para regular o nosso mercado também. Dando sequência, vamos falar um pouco do que é necessário para você fazer essa passagem do presencial para o online. A grande diferença é que você vai entrar num mundo de conexão, de conectividade. Então, você vai ter toda uma linguagem diferente daquela linguagem presencial, e quando você entra por qualquer plataforma, qualquer forma de conexão, né, desde uma mais simples, que tenha só áudio, até uma que tenha áudio e vídeo, como a que eu estou me valendo agora, né, que é o Zoom, é bom você ter um plano. Se tudo der certo, como é que vai ser essa reunião? Se você tiver algum problema de conectividade, como é que seria o plano B? Como é que você faria? Então, ligaria para as partes para checar se elas podem retomar, se é um problema temporário, que vai demorar alguns minutos e vale a pena manter a reunião, ou se você interrompe de vez, suspende a reunião e retoma em outro dia, porque, por exemplo, pode haver a perda elétrica, uma tempestade, alguma coisa que vai demorar muito, e a outra parte não pode ficar, principalmente se estivermos falando de uma sessão aberta, né? Então, o plano B eu chamo um plano de contingências para questões de conectividade reduzida. Às vezes, a parte está falando e congela a imagem. Você pode pedir para ela fechar o vídeo, o streaming de áudio consome bem menos, então você vai conseguir ouvir a pessoa, mas não vê-la. É claro que isso vai trazer uma assimetria não desejada,
né, a reunião, porque uma parte vai estar sendo vista e ouvida e a outra vai estar sendo só ouvida. Mas é importante você fazer a combinação das formas síncronas e assíncronas nessas reuniões digitais e usar todo o potencial de comunicação. Então, você checa no chat se a pessoa está te ouvindo, às vezes você vai pedir para a pessoa colocar, se tiver um fone de ouvido e um microfone para ficar melhor a forma de ouvir, né? E o plano C é o plano de contingência do desastre, ou seja, se a conexão se perder, o que você vai fazer? Vai mandar um e-mail, vai mandar o quê para avisar que aquela reunião está interrompida e que você vai continuar ela em outra hora, né? Sim, sendo, nas sessões conjuntas, é importante determinar onde vai ser esse local, né? Por exemplo, agora eu estou aqui no meu escritório, tranquilo. Qual que vai ser o fundo de tela que você vai usar, se é um fundo real ou não. Eu costumo dar esse giro de câmera e pedir o giro de câmera e pedir para que as pessoas, né, se ficar combinado que nós não vamos gravar, então a gente não grava. E faço um alerta que a gravação fica proibida e quem usar a gravação está assumindo a responsabilidade por isso. Prefiro não gravar do que gravar, porque uma das características da mediação, enquanto você está conduzindo o procedimento, é que todas as propostas, ofertas são non-binding, elas não são obrigatórias, não são vinculativas. Então, se você gravar, pode ser que isso acabe sendo, de alguma forma, utilizado em algum lugar, e, na verdade, eu entendo que até o momento em que se construa um acordo ou que se encerre a mediação sem um acordo, nada do que foi feito ou falado deve ficar registrado até para a parte ter mais liberdade, ela e o advogado, o seu advogado, de colocar o que desejam, né? Então, o microfone, iluminação, quando você quiser ter a sensação de estar falando, olhando nos olhos, você precisa olhar para a câmera, você tem que lembrar disso. Acho importante você falar sobre a confidencialidade, as regras básicas do procedimento, o controle de tempo, a agenda. Nós, brasileiros, antes da pandemia, éramos muito conhecidos por atrasar nossos eventos, então acho que o online nos tornou mais pontuais, mais parecidos com os suíços, né? E acho importante ter um horário de início e um horário de término, porque também o online tem um momento que ele passa a esgotar, cansar o uso das telas e tudo mais. Então, você tem que saber que se a reunião for muito longa, o ideal é fazer uma pausa para que todos possam descansar, tomar uma água, ir a um toalete, fazer um descanso dos olhos, né? E determinar se vai haver ser feita uma ata ou não. Eu geralmente faço uma ata muito sumária, dizendo que horas começou, que horas acabou, mas não digo o que foi desenvolvido na reunião, né? E se vai ser gravado ou não, minha opinião já expressei para vocês é que é melhor não gravar, mas isso é caso a caso, momento a momento e dependendo das justificativas que cada um dá. E sempre preparar a próxima sessão, né? Deixar claro a próxima sessão. Quando nós vamos para as sessões privadas, os cálculos, aí nós vamos estar só o mediador e a mediadora com uma das partes, e como eu faço muito mediação empresarial, normalmente vai ter o advogado. Eu nunca fiz uma sessão de mediação sem estarem presentes os advogados das partes. As recomendações são as mesmas, só que nós temos aí a dupla confidencialidade, a segunda camada de confidencialidade, que é lembrar que a hora de ganhar confiança, de ganhar o trust, de ganhar, conquistar, não diria nem ganhar, conquistar a confiança da parte do advogado, é nessa reunião privada, porque você vai se comprometer a ouvir tudo, manter tudo sob um segundo manto de confidencialidade e só levará para uma outra sala, para os outros saberem informações que forem expressamente autorizadas pela parte que está te revelando isso, né? Então, como regra geral, eu adoto que tudo que está sendo dito no cálculo, na sessão privada, é confidencial, e no final eu checo se tem alguma parte disso que eu posso levar para o outro lado, vejo qual que é e confiro isso 2, 3 vezes para não haver nenhum equívoco sobre o que eu tenha, porventura, autorização de revelação para o outro lado e aquilo que vai me continuar protegido pelo sigilo de confidencialidade, eu não posso revelar para o outro lado, e acho isso fundamental, como disse, para o ganho de confiança, né? Para a conquista de confiança no trabalho do mediador. Além disso, começo a liberar as partes para fazer as opções não vinculativas, calcular sua BATNA, a BATNA do outro, zonas de possível acordo, ou MAN, né? Para quem não gosta do termo BATNA, que é Best Alternative to a Negotiated Agreement, ou melhor alternativa à negociação de um acordo, e pergunto como que o mediador pode ser bem utilizado pelas partes, porque como eles sabem que eu vou ter uma reunião privada com o outro lado também, por uma questão de isometria, de equilíbrio e de parcialidade, né, fazendo com uma parte exatamente o que a gente faz com a outra, eu pergunto se eles querem que eu pergunte alguma coisa para o outro lado, né, que pergunta e com que finalidade. E com isso também é um outro elemento para ir ganhando e conquistando essa confiança também. O cálculo, eu acho que é menos importante
que você tem um horário para terminar, porque se a parte está ventilando, se ela estourar um pouquinho o tempo, não tem problema, porque é uma reunião só com ela, então eu não fico preocupado. Mas quando as reuniões são conjuntas, eu acho que aí sim o horário de terminar é mais importante, mas nas reuniões privadas, eu acho que há que haver uma flexibilização disso, né? E, por fim, é raro no Brasil, né, a ocorrência de cross-cálculos, algo que em algumas jurisdições estrangeiras, notadamente americanas e inglesas, norte-americanas e inglesas, ocorre com mais frequência, né? Aqui não é da tradição, os advogados não gostam de deixar seus clientes sozinhos, então conseguir esse cross-cálculos, para quem ainda não conhece essa palavra, o cross-cálculos seria uma reunião do mediador da mediadora, somente com as partes, sem os advogados, ou só com os advogados, sem as partes, tá? Às vezes, só com os advogados sem as partes é mais fácil de conseguir, mas quando for necessário e plenamente justificado, acho que o mediador e a mediadora tem que insistir para realizar essa possibilidade, que está ao alcance de todos nós aqui, né? Então, com essas dicas, mais aquilo que consta do nosso livro, né, gostaria de agradecê-los, tá? Então, quem quiser um contato comigo mais profundo, eu deixo aqui registrado o meu e-mail, porque eu acho que, afinal de contas, temos que fazer um networking. O e-mail talvez esteja em extinção, mas é uma forma ainda de conseguir contato. E nas redes sociais, vocês podem me achar no LinkedIn, onde eu sou bastante ativo, tem um grupo de trocas muito interessante, muito forte. Estou começando a aprender a me comunicar pelo Instagram, então quem quiser também fazer contato no Instagram. Eu estava tão feliz com aquele passarinho azul, né, mas mudaram o nome para X, e lá no X eu sou o @Palermo Simões, né, no Instagram Ale Palermo Simões, no LinkedIn Alex Simões. Então aí estão as formas para quem quiser me contatar pelas redes sociais, que também tem tudo a ver com sessões e reuniões online. Deixo aqui meu muito obrigado, né? O meu thank, o meu agradecimento. A palavra em português é muito interessante, porque ela fala que a gente fica muito obrigado, né? É uma palavra bem diferente da forma. E quando você tiver oportunidade, venha ao nosso país, visite o Brasil, né? Então fica aí uma mensagem para você vir conhecer esse país, continente maravilhoso que é o Brasil. E na condição de mediador, me sinto um pouco embaixador dessa minha terra. Então você que fala aí a mesma língua que eu, é também um lusófono, quando tiver uma oportunidade, venha conhecer. A minha cidade é uma cidade de trabalho, mas tem cidades maravilhosas para turista, para passeio, para uma boa alimentação, para um bom descanso, para um ecoturismo, né? Temos coisas maravilhosas e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Bom, diante disso, termino essa apresentação de slides. Volto aqui para a gente ter no final do nosso bate-papo, né? Tem você e não mais os slides. E, é claro, é muito pouco tempo, mas eu espero que eu tenha, no mínimo, trazido para você algumas curiosidades para você se aprofundar, né? O online não é um bicho de sete cabeças, ele tem diferenças que merecem ser observadas, tem similaridades com a reunião presencial. A gente não se vê muito, acredito que com a evolução da tecnologia, nós vamos ter aí, como tínhamos nos filmes de Guerra nas Estrelas, os nossos representações holográficas, né, em 3D, entrando em reuniões com o outro e quebrando esses quadrados, esses retângulos hoje nos quais a gente se encontra, independente da plataforma. Também você tem que ver que a maioria das plataformas tem um trabalho intuitivo, então eu não tive dificuldade de trabalhar com Zoom, com Teams, com Google Meets, com Jitsi Meets, com várias outras, e as entidades que fizeram a sua mesclaram uma forma de apresentação de vídeo para sessões com uma forma de gerenciamento de documentos muito cuidadoso e que atende à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, por isso eu termino dizendo que eu realmente adoro, respeito e incentivo cada vez mais que as partes levem mediações para ser feitas nas melhores instituições que dispõem. E as melhores instituições não precisam ser as maiores ou as mais caras, mas são aquelas que garantem o sigilo e a confidencialidade do procedimento, dão um selo de qualidade para a mediação, para o procedimento, e tem uma boa lista de mediadores que atuam de forma ética e comprometida. Esta é a minha contribuição para a Cyber Week. Meu nome é Alexandre Palermo Simões e foi um prazer ficar com você por esses instantes, esses minutos. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade.